Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Olá, então no podcast de hoje a gente vai falar sobre inverno no Canadá. Ainda não chegou o inverno, né? Vamos deixar claro, a gente ainda está no verão aqui, mas de certa forma a gente... Está caminhando, né, Greta? Já estamos caminhando aí para o inverno. O verão vai terminar no dia 21 de setembro, aí teremos 3 meses de outono e o inverno começa oficialmente no final de dezembro. Então, assim, o pessoal que está pensando em vir para o Canadá ou está preparando as malas, provavelmente vai chegar aí na época de outono e inverno. Então esse podcast a gente vai dar algumas dicas, comentar como que é a vida aqui no inverno e também dar dica nossa aí de como conviver melhor com essa época do ano. E também é um assunto que a gente recebe muita gente perguntando, né, e um pouco com receio em relação ao inverno, né? Já dá para adiantar que o inverno não é grande coisa, não é um bicho de 7 cabeças, diria não é nem um bicho, até porque, Caio, essa semana a Economist, não sei se tem a ver com a revista Economist, mas um órgão aí que avalia cidades e colocou as cidades do Canadá, ele avaliou as 20 cidades melhores para se viver e dessas 20, adivinha quais cidades estão aí nos primeiros lugares? Eu sei, Guilherme. Você sabe, né? Cidades do Canadá, né? Então, em primeiro lugar ficou a Melbourne, na Austrália. Em segundo ficou Viena, na Áustria. Em terceiro ficou Vancouver, medalha de bronze aí para Vancouver. Seguida na 4ª posição por Toronto e na 5ª por Calgary. Ou seja, as 5 melhores cidades para se viver, segundo essa avaliação aí, dessas 5 cidades... 3 são canadenses. Exatamente. Então, você tá vendo? Para quem fala que às vezes a gente exagera um pouco, né? Ou que não é tudo isso, não, na verdade a gente está falando aquilo realmente e não é só a gente que, né, acredita nisso. Então, quem quiser pesquisar, chama Economist Intelligence Unit. Eu posso colocar o link, eu vou colocar o link para essa pesquisa. Inclusive, quando saiu essa pesquisa essa semana passada, né? Teve bastante gente que mandou e-mail pra gente, falando assim, Vancouver, Toronto, né, Calgary, estão na lista aqui, o pessoal também compartilhou no Facebook, eu até falei que a gente ia comentar isso no podcast, então a gente recebeu bastante e-mail das pessoas, né, que acompanham, viram essa notícia em algum site no Brasil, não lembro qual que foi, e daí eu vou colocar o link, então, pro ranking. Cara, tá ficando muito fácil gravar esse podcast, porque a pauta já vem dos próprios ouvintes. Exatamente. Tá fácil, né? A gente junta um e-mail aqui, uma dica aqui e ali e já tá feito o roteiro do podcast. Entra no nosso fórum, né? Até uma dica aí. Se você quiser se informar sobre o que está acontecendo de imigração, visto, tá todo mundo comentando, né, Caio, agora sobre mudanças no visto, né, como que vai ficar, tal. A melhor fonte de informação é o Fórum do Canadá para Brasileiros, é o nosso fórum. Sim. Né, cara? Todo mundo está atualizando, qualquer notícia que sai já cai direto no fórum lá, então se você quiser ficar por dentro, está inseguro a respeito, como vai ficar o visto, entra no fórum, vai na capa do canadaprabrasileiros.com, tem lá o fórum, na parte mais de baixa da capa lá. No meu blog tem um menu na parte de cima, né, E o que eu ia falar? Inclusive, né, porque tá tendo muito essa questão aí, a VAC, né, que faz os processos aí, né, a verificação dos vistos no Brasil, anunciou que eles vão fechar os escritórios mas ainda não tem nada oficial, então também tem a questão das novas regras para permissão de estudo no Canadá, que a gente já comentou bastante nos podcasts anteriores. Então esse podcast a gente não vai comentar sobre isso, porque não há nada oficial que a gente possa aí trazer. Então essa semana a gente não vai falar sobre isso. Quem sabe na semana que vem, se tiver alguma novidade, a gente comenta, mas por enquanto tem muito boato, disque, então a gente vai deixar isso para quando a gente tiver alguma coisa oficial. O Caio me proibiu de falar sobre
fim do estudo de trabalho, se vai terminar ou não, sobre como que vai ficar a questão das novas regras aí, os procedimentos para mandar o pedido de visto. Então, eu estou proibido, em mãos atadas aqui, a falar sobre esse assunto nesse podcast. Mesmo assim, você ligou hoje, né? No Brasil, no consulado, ligou na VAC, mas a gente não teve nada aí de novo. Mas, bom. Nada de novo, nada que não está no site. Tá vendo? A gente já tá falando sobre isso. Vamos passar, então. Depois você edita, eu vou continuar falando sobre isso, tá bom, cara? Tá, eu dito. Então vamos falar sobre o inverno, né, cara? Eu acho que essa é a grande... eu, antes de vir para o Canadá, eu tinha esse receio, né? Como que deve ser o inverno? Porque quando eu morava no Brasil, inverno era realmente frio dentro de casa, né? Eu lembro Sim. que eu ficava doente, tinha que dormir com 3, 4 cobertores, 2 meias, né? É só você ver isso que aconteceu no Brasil, né? Esse último inverno que teve no Brasil. Você vê a situação, né? Que foi, né? Que não estava preparado para receber, né? O frio que fez. E realmente no Brasil o inverno ele fazia a gente sofrer um pouco, né? É porque também é uma questão até de engenharia das casas. As casas no Brasil são feitas para dissipar o calor, porque é muito quente no Brasil. E aí chega o inverno, a casa ela não tem aquele isolamento para segurar o calor dentro dela. Então, a imagem que a gente tem de tempo frio, nós brasileiros, é a pior possível. Eu lembro quando fazia 10 graus, quando eu morava na nossa casa lá no Brasil, eu me sentia dentro de um iglu. Eu não sei se era um problema só nosso, né, cara? De repente. Pode ser. Mas era muito frio, né? Você tinha que colocar blusa dentro de casa, andar com meia, chinelo. Dormir de cobertor, né? Dormir com 3 cobertores, eu lembro, quando era inverno mesmo. Tomar banho daquele que você liga o chuveiro, deixa 10 minutos, né? O vapor, né? O vapor depois entra. Quer dizer, realmente era... É complicado. O inverno no Brasil ele é curto, mas ele é meio traumático. Então, isso daí fica na cabeça das pessoas e elas imaginam que aqui no Canadá a experiência ruim do inverno no Brasil é o ano inteiro aqui no Canadá. Eu vou ficar 10 meses, né, daquele jeito, né? Daquele jeito, e não é, né? Até a gente estava comentando, uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu me mudei para cá, eu cheguei aqui no inverno. Você já estava aqui, né, cara? Sim. E eu cheguei no inverno, o que mais me impressionou era isso, que dentro de casa eu podia ficar de camiseta. Né? E aí eu comecei a observar como que eram as casas aqui, né? E essa é a grande diferença. E naquela casa que a gente morou, Guilherme, quando você mudou, desculpa te cortar, né, já cortando, lembra quando você mudou comigo naquela casa lá onde eu morava, o chão era aquecido? Muito legal, né? Você ligava, apertava lá o botão, lá o chão começava a esquentar. O aquecimento era do chão, da casa inteira. Então é muito interessante, né, também isso. Você podia andar descalço, que você não tinha... não fritava o pé, né? Mas você controlava, mas esquentava a casa inteira, né? Não, é interessante de observar as paredes das casas, né? As paredes elas são ocas, né? Elas têm diversas camadas. Então é como se fosse uma parede de geladeira. Você pode encostar a mão, o frio de dentro do freezer, por exemplo, não passa para a parede da geladeira, né? E as casas aqui são assim também. Realmente elas vedam, elas seguram todo o calor dentro delas. Aí você pode perguntar, mas então e a janela? A janela é um outro detalhe interessante, né? As janelas aqui é que nem porta de carro, sabe que tem aquela borracha? Pelo menos, né, as janelas padrões mais novas, casas novas, todas seguem esse padrão, né? Elas realmente vedam, fecham, né? E além de serem vidro duplo, é uma coisa interessante, né, cara? Eu lembro que eu vi em enciclopédia, não lembro, quando eu era criança, em países, países frios, as casas têm vidro duplo, e realmente é verdade, aqui é um padrão aqui no Canadá, né? As janelas têm o vidro duplo e isso faz toda a diferença. Sim, e mesmo assim, uma coisa que eu até observei, que isso a gente nem tinha falado hoje, mas eu acho que, né, você também vai concordar comigo, o aquecimento da casa, aquele que fica no rodapé, né? Lógico, tem diversos tipos de aquecimento, ou aquele que eu falei que aquece o chão, né, tal. Mas a maioria dos aquecimentos é aquele que vai ao redor, assim, no rodapé do ambiente, né? E normalmente eles ficam localizados abaixo da janela. Ou seja, o calor sobe, ele corta qualquer tipo de frio, né, de friagem que vem da janela e mantém o ar quente pro resto do ambiente. É interessante, cara. Por exemplo, você vai até dar risada, você já tirou sarro de mim antes da gente gravar o programa. Eu coleciono termômetros. Não, isso que eu ia falar. Eu ia até expandir um pouco, mas isso que a gente ia falar. Tem outro ponto que a gente vai falar no final do podcast, mas uma das coisas, a próxima eu vou falar no final, mas uma das coisas que o Guilherme ele é viciado é por termômetro. Inclusive ele voltou da Alemanha agora e me trouxe 3 termômetros.
Três termômetros. Não, e é legal, eu tenho um termômetro, você também tem, eu te dei um de presente, que você coloca um sensor na sacada do apartamento, na parte de fora, e você coloca o termômetro na sala, por exemplo. E ele informa quantos graus está na sala e quantos graus está na parte externa, na rua, né? E é interessante que durante o inverno, eu coleciono, eu tenho vários termômetros. É só que você coloca o sensor na sala, então quando você está no quarto, você vê quantos graus está na sala, né? Não, eu tenho um no quarto também. E é interessante que no inverno, você, por exemplo, lá fora tá 0 graus, aqui sempre tá 19, 20 graus. Isso durante o ano inteiro. É sempre 19, 20, de 18 a 22 graus dentro da minha sala. Pode estar qualquer temperatura lá fora, sempre está agradável dentro de casa. E isso é um padrão, não é que né, eu tenho algo especial. Tal. De forma alguma. Né, todos os apartamentos, casas seguem esse padrão. Então, a gente estava comentando sobre isso antes. O problema que a gente vê aqui que exatamente é que você não passa frio. O problema é que às vezes você fica com muito calor. Eu lembro que no inverno eu saio com a minha jaqueta de inverno, aí você entra numa loja que também é protegida, né? Tem toda a proteção, e você começa a suar, né? Porque dentro da loja tá 22 graus, você tá com aquela jaqueta de inverno, né? Ou você entra num ônibus. Eu lembro que a época que eu passava mais mal dentro de ônibus e metrô, quando eu estudava inglês aqui, era essa época de inverno, porque você sai da rua que está 0 graus, por exemplo, 5 graus, né, que é a média. Aqui em Vancouver, né, a média é 5 graus, né, por volta de 5 graus positivos. Né? Você entra no ônibus, dentro do ônibus devia estar uns 20 graus, né? E dá aquele choque, né? É muito quente. Não, e é interessante também, é que você acostuma com o frio. Isso também as pessoas ficam muito preocupadas, né? Eu sou... né, aqui no Brasil, né, calor e tal, e muita gente do norte às vezes fala, né, manda e-mail pra gente, fala assim, não, aqui faz calor o ano inteiro, eu não sei como é que eu vou conseguir viver no Canadá, mas a questão é que acostuma. Depois de um tempo você vai acostumando. Eu lembro quando eu já tava aqui, né, os nossos pais, eles vinham pra cá visitar, né, visitar a gente, e às vezes a gente saía, no inverno eu tava de bermuda ou só com uma blusa não tão quente, e eles ficavam, né, assim, chocados, né, porque pra eles era muito frio, porque eles estavam vindo do Brasil. Mas hoje em dia mesmo, como eles já moram aqui, às vezes eles mesmos já acostumaram. Então, às vezes, você passa o inverno inteiro naquela temperatura baixa, aí chega a primavera, faz aí 15 graus, você sai com um moletom, uma calça só, sabe? E se no Brasil, se faz 15 graus, você coloca 3 blusas. Então o seu corpo ele acostuma também com o frio. E você vai vendo que ao longo aí dos meses, dos anos, você vai acostumando, você vai sentindo menos frio também. Né? Eu tenho até uma regra pessoal, até permita-me, Caio, aí, de falar, né, compartilhar com os nossos ouvintes. Eu só coloco calça a partir de 7 graus para baixo. 7 graus para cima eu só uso bermuda. Eu só uso até 5 graus, 4 graus eu só uso bermuda. E 2 cuecas. Né? 2 cuecas. Uma cueca térmica, né? Então, antes que as pessoas achem... tem esse detalhe, uma cueca canadense. Você põe na tomada. Antes que as pessoas achem que a gente passe aqueles óleos de foca, né, no corpo, óleo de baleia. Né? A verdade é que o segredo é muito simples. Aqui no Canadá é comum, né? Comprar uma jaqueta à prova de frio. Sim. A gente já comentou muito em vários podcasts sobre isso. Né? É um elemento que faz parte vai fazer parte do seu inverno. Compra uma jaqueta de frio, você não passa frio nenhum. Às vezes eu vejo o brasileiro vindo para cá e vem com aquelas blusas do Brasil. Então coloca uma camada, aí coloca 2, é tudo de lã, né? Coloca 3, aí coloca uma outra camada. A pessoa quase não mexe o braço, né? É inviável. A nossa dica é, você até lembrou da gente falar antes do programa, é comprar a jaqueta na hora que chegar aqui, comprar roupa aqui no Canadá. Porque essa jaqueta é o seguinte, essa jaqueta, você está com uma camiseta por baixo, aí você coloca a jaqueta, acabou, você não precisa de mais nada. Né?
E eu lembro que a gente estava até comentando antes da gente gravar, a gente começou a lembrar de quando a gente morava junto, né? Infelizmente, né? A gente começou a lembrar e teve um inverno aqui em Vancouver que fez muito frio, né? Por ser Vancouver, ficou uma semana, menos 10, menos 15. E a gente saía pra andar toda noite, que tava menos 17, eu lembro uma noite que estava menos 17. Eu tava, como lógico tava menos 17, eu tava com uma camiseta, acho que 2 camisetas, e só essa jaqueta de inverno, né? Aqui. Então ela realmente segura. Essa jaqueta ela é preparada realmente para você fazer snowboard, né, esqui. Então qualquer frio aí, que tá 0 graus, menos 5, ela segura tranquilamente o frio. Até a minha jaqueta que eu tenho atualmente, se eu coloco até 0 graus, basta uma camiseta, que eu fico usando dentro de casa, e a jaqueta. Sim. Abaixo de 0, às vezes eu coloco mais uma camiseta, uma blusa fina por baixo. Não precisa mais do que isso. E deixa para comprar quando você chegar aqui, porque eu não sei nem se... Às vezes você pode até achar esse tipo de jaqueta no Brasil, em loja de esportiva, coisa, né, para camping, um material importado, né? Mas eu acredito que sai muito mais barato você comprar aqui, né? Aqui no Canadá. Só para as pessoas terem uma ideia... a primeira jaqueta que eu comprei aqui eu paguei em promoção $79. A jaqueta marca, acho que Firefly, um negócio assim. Comprei numa loja que é conhecida aqui no Canadá. Quem chegar aqui no Canadá vai ver essa loja em shopping que chama Sport Check, né? Eu acho que se digitar na busca do Canadá brasileiro jaqueta de inverno, a gente dá essa dica aí. Sim. Do site, da Sport Check, né? E eu lembro que eu paguei $79, uma jaqueta que me salvou aí por 3 invernos seguidos, né? E, Caio, a minha experiência com jaqueta é que se você tiver a oportunidade de pagar mais, se você puder, né, na verdade, pagar mais, comprar uma jaqueta aí até de $150, $200, talvez compense. Por quê? A minha experiência, eu já estou acho que no 8º inverno, aqui 8º, 9º inverno, acho que é a 4ª jaqueta que eu tenho. Minha experiência aqui as jaquetas mais caras, elas são mais leves. Sim. Então, se você caminha muito, né, faz aí esportes... caminhar, né? Sim. Fica aí 3 horas caminhando no frio, sem dúvida nenhuma, uma jaqueta mais leve faz a diferença, sim, ainda mais... Ela é mais fina também, né? Ela é mais fina, você tá né? com mochila também, ela é mais fina, né? Mais leve também, não, sem dúvida. Então essa compensa, a minha experiência é essa, e eu diria ainda mais, eu vou até fazer uma propaganda sem ganhar nada, né? Eu tive uma jaqueta da marca Columbia, então quem estiver vindo aqui pro Canadá pode pesquisar. Columbia é uma jaqueta muito boa, eu só tenho, me ajudou eu acho que uns 2 invernos. E depois a melhor marca que eu já tive até hoje chama The North Face, a face do norte, né, em inglês, The North Face, excelente produtos. Essa daí é um pouco mais cara, né? É um pouco mais cara, mas eu acho que compensa, viu, cara? Mas assim, pra quem tá chegando, pra quem tá vindo pra cá, né? Às vezes a gente sabe que você tá tentando, né, economizar um pouco, né? Muito gasto, principalmente nesse início. Você pode tranquilamente comprar essas jaquetas de $80 que elas vão segurar o frio tranquilamente pelos próximos invernos aí, até você conseguir ficar que nem o Guilherme pra comprar a face do norte. Não, ou faz que nem eu, não tenha celular, não tenha iPad e compre a face do norte. Também é uma boa opção, Guilherme. É verdade, né? Não, lógico. E aí, falando da face do norte, eu vou ainda comentar, Caio, The North Face, né? Eu ainda vou comentar que o melhor tênis que eu tive na minha vida foi um tênis à prova de frio dessa marca. Então fica a dica, não é só jaqueta à prova de frio. Invista também num calçado à prova de frio, porque eu lembro quando eu cheguei aqui em Vancouver, eu tava com um tênis Adidas, daquelas solado fino, eu tava andando no verão lá no Brasil. A hora que eu cheguei aqui, eu fui assim à noite com você, eu não lembro se é você ou mais algum amigo. Você começou a chorar, né? Eu lembro. A impressão que eu tava é que eu tava andando descalço em cima de um iceberg. E aí na mesma hora eu já corri, já comprei uma bota de frio, mas a bota é muito pesada. Eu recomendo tênis dessa marca, North Face. Tênis à prova de frio. Não é só a prova de frio, mas também a prova de chuva. Você pode andar na neve, pisar na poça que não entra água no tênis. Isso faz toda a diferença. Você tendo um tênis bom, impermeável, né? Eu resumiria, não precisa de calça impermeável. A calça pode ser uma calça normal. Sim. Tendo um tênis bom e uma jaqueta boa, você passa o inverno aqui tranquilamente.
Sim, é lógico que isso pode... A gente está em Vancouver. Vancouver tem um clima bem ameno, né? Em relação à maioria das cidades aqui no Canadá. E como a gente disse, Vancouver fica uma média aí de 5 graus no inverno. Lógico que às vezes vem um inverno ou outro, a gente já passou por uns 3 invernos aí que realmente chegou a menos 10, menos 15, mas não é assim comum isso em Vancouver. Também tem muito pouca neve em Vancouver. Mas tem outras cidades, né? Se for para Calgary, Montreal, Quebec, Toronto, tem bastante neve. Então você pode, aí as temperaturas elas vão estar mais baixas ou bem mais baixas, né? Mas também as regras são as mesmas. A jaqueta é a mesma. O máximo que você precisa fazer é colocar uma outra jaqueta por baixo. A gente também não pode usar, né, Guilherme, Vancouver como parâmetro, porque Vancouver ele é bem diferente das outras cidades aqui no Canadá, né? Não, venha para Vancouver. Não, a dica que a gente dá é venha para Vancouver. Tem muita gente, né, Guilherme? Não, esse é um podcast bastante parcial, cara. Tem algumas pessoas... tem muita gente né, que aí... quer ir para Toronto, Quebec, Montreal, Calgary, e então assim, esteja preparado para o inverno, que é um pouco mais, um pouco não, né, é bem mais frio que Vancouver, mas essas dicas, elas aplicam aí, tudo isso que a gente está falando no podcast, ela aplica aí para todas as cidades que você for aqui no Canadá. Aí eu também uma dica, Guilherme, que eu esqueci de falar a respeito do apartamento. É mais uma dica na questão financeira, né? Para quem está chegando aqui em breve ou vai alugar apartamento. É que para você ficar atento em relação ao aquecimento do apartamento. Porque se o aquecimento ele não tiver incluso no aluguel, e você tiver que pagar a parte na sua conta de luz... que se for um aquecimento elétrico, normalmente as contas no inverno, as contas de luz, elas vêm bem mais caras porque você utiliza o aquecimento. Então, quando você estiver procurando um apartamento, uma coisa que é interessante aí você perguntar é se o aquecimento ele já está incluso no aluguel. Eu não sei, eu já perdi a conta de quantos lugares que eu já morei aqui em Vancouver, mas aproximadamente aí, uns 6 lugares. E teve um só que o aquecimento ele não estava incluso. Eu lembro que a conta de luz... ela vinha assim quase o dobro no inverno, principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Então aí, lógico, a conta de luz não é cara. A conta de luz normal aqui que você vai pagar $35, $40 no máximo aí por mês. Aí no inverno, você usando mais o aquecimento em dezembro, janeiro, essa conta ela pode subir mais. Então se você realmente está querendo aí economizar no começo, fica atento com essas coisas e ver se o aquecimento está incluso no aluguel, que isso pode fazer uma diferença aí no final do inverno, uma diferença aí de $200. É boa dica, cara. Obrigado, cara. Cara, você estava falando do inverno, eu comecei a lembrar da época que a gente morava junto, né? Para prazer seu, né? E desespero meu. Que lembra que a gente não tinha nada para fazer, a gente era estudante, tinha que economizar dinheiro e a gente ficava assistindo o canal do Tempo. Cara, tá na hora de contar isso daí, né? Tá. A gente ficava assistindo o canal do Tempo esperando ver se ia nevar pra sair com a câmera e poder tirar foto, porque na época não tinha vídeo, a internet era muito lenta. Tirar foto e colocar no Vancouver para brasileiros, porque o Canadá para brasileiros antes era Sim. Chamava Vancouver para brasileiros há 10 anos atrás, né? E a gente ficava esperando... cair a neve para ir com a câmera, tirar foto e colocar no site. E tem inclusive naquele meu blog que ainda tá no ar, né? Aquele blog que eu iniciei tudo, tem as fotos dos carros do ônibus derrapando na neve lá perto de onde que eu morava. De onde que a gente morava. E às vezes as pessoas podem achar estranho, canal do Tempo, não sei o que. Aqui no Canadá é muito comum. É que a gente não consegue imaginar um canal do Tempo no Brasil, né? Um canal na TV que só fica passando coisas sobre o tempo o dia inteiro, né? Não faria muito sentido, né? Agora aqui no Canadá isso que é muito comum, né? E a gente ficava assistindo, né? Eu lembro que eu cheguei na escola de inglês na segunda-feira e sempre tem aquela coisa do professor puxar papo pra gente desenvolver o inglês, né? E o que você fez no final de semana, né? E eu caí no erro de ser muito sincero, né? E dizer, eu fiquei tomando cerveja assistindo o canal do Tempo com o meu irmão. Comigo? O professor deu risada, rachou de rir, achou que era uma piada. E aí eu fiquei quieto, né? Mas era sério, né? A gente realmente ficou fazendo isso. Não, e é legal, porque o canal do Tempo começa a chegar no inverno
principalmente se você tá chegando aí, você quer ver, vai nevar, não vai nevar, como é que vai estar o tempo, como é que tá as outras cidades do Canadá, você fica atento, você assiste o canal do tempo. Não tem como, né? É interessante, principalmente na época aí que... Eu acho que Vancouver, não sei se Vancouver ainda é pior, né? Porque a gente não tem muita neve aqui, então a gente fica querendo que neva. Então a gente fica sempre checando se a neve tá vindo ou não. Então, assim, pode parecer estranho a gente falar do Canal do Tempo, mas é muito comum isso aqui na rotina do canadense, assistir o Canal estranho, do Tempo. É estranho. É bizarro, né? E aí, cara, eu gostaria de fazer mais um comentário sobre o inverno que eu anotei aqui, é que o frio não incomoda, o frio não entra dentro de casa, mas eu diria que existe um aspecto que eu diria negativo com relação ao frio, que é contornável, completamente contornável, que é com relação à umidade do ar. Se está muito frio, você liga o aquecedor, geralmente o ar começa a ficar muito seco. Sim. Dentro de casa, dentro do apartamento. E aí vai uma dica, né? De comprar um umidificador de ar. Toda loja de eletrodomésticos aqui tem uma seção somente dedicada a filtro de ar e umidificador de ar. É um aparelho que parece, né, um ventilador que tem um compartimento, um tanque que você coloca água nele. Existem os mais variados, dos mais chiques, né? Tem uns que tem até painel digital, né? Parece um robô, né? Guilherme, para um pouco agora, que agora chegou a hora de eu falar o segundo vício do Guilherme. Que o primeiro foi o termômetro e esse é o umidificador de ar. Mas eu prefiro os termômetros. Todo inverno começa a esfriar, não sei o que. Eu vou na casa do apartamento do Guilherme, tem um novo umidificador de ar. Natal passado ele deu um umidificador de ar também para os nossos pais, né? Já foi, acho que segunda vez já, né? É impressionante como o Guilherme gosta de umidificador de ar. Como é úmido o apartamento dele. A próxima vez que eu viajar, eu vou te trazer um umidificador de ar, cara. Por favor. Eu tenho um que é maravilhoso, ele informa qual é a umidade do ar, sabe, num reloginho digital, ele informa, se tá úmido, se tá seco. Eu me divirto. E automático, né? Automático e tal. Então eu recomendo esses de torre, quem estiver vindo para cá, tal, quiser comprar um, não compre os pequenininhos, que eles só fazem barulho e consomem água. Compre esses de torre, que é especialista. Sem dúvida nenhuma. E faz a diferença. Se você está com o ar muito seco, sentindo que o ar está muito seco, geralmente, pessoal, principalmente do Nordeste do Brasil, do Norte, que é o clima mais úmido, chove de tarde e tal, vai achar que o ar é muito seco aqui, principalmente durante o inverno. Então fica essa dica, você comprando um bom umidificador de ar, ele compensa a falta de umidade do ar. E você coloca do lado da cama, você dorme super, super bem com o umidificador de ar. O Guilherme no inverno, você entra no apartamento dele, ele tá sentado no sofá assistindo o Canal do Tempo, com o termômetro na mão e com o umidificador de ar do lado. Não, eu até quebrei uma TV, porque tinha tanto umidificador de ar em casa que ficou tão úmido o ar que a TV pifou. Eu acho que foi por causa disso. Parece a Baixada Santista quando eu entro na sua casa. Parece um Guarujá. Eu poderia dar mais uma dica também. Aí eu não vou dizer que eu coleciono, porque é um equipamento caro. Sim. Mas fica uma dica principalmente para quem já está um tempo aqui. E é outro problema do inverno, que não é frio necessariamente, mas é com relação à luz. Existe um período aí do inverno, o pico do inverno, que realmente o dia é curto e tem algumas pessoas que se queixam da falta de luminosidade. Tá porque muito é o oposto, escuro. Né, Guilherme? Porque é o oposto. No verão tem muita claridade, né? E a gente já comentou isso, acho que em algum podcast passado aí, que escurece 10 horas da noite, começa a ficar claro 4 horas da manhã. E no inverno, lógico, é o oposto, né? Então, 3:30 da tarde já começa a escurecer e, né, de manhã, acho que começa a ficar claro o quê? 9, 10 horas da manhã, 9 horas, né? Então, esse que é o problema da luminosidade que você tá falando, né? Eu lembro uma vez, quando a gente estudava inglês, eu morava com você, a mesma época, que a gente saiu, acho que na sexta-feira à noite, quer dizer, era inverno, ou seja, 3:30 da tarde já estava escuro, né? E a gente saiu, e aí eu dormi muito. Quando eu acordei, eu tomei banho, tomei banho. A hora que eu sentei no sofá, eu vi que já estava de noite de novo. Comigo acontece direto, porque eu trabalho durante a noite, né? Eu vou dormir cedo, né? Eu vou dormir 5, 6 horas da manhã. Então, quando eu acordo no inverno, já está quase escurecendo. Então, tem esse problema da luz. Sem dúvida nenhuma, tem o problema da luz.
Tem pessoas que não se incomodam, tem outras pessoas que se incomodam. Eu nunca me incomodei. Há um tempo pra cá, eu tava comentando, você estava tirando sarro de mim. Eu comecei a me incomodar mais, até troquei o lustre aqui de casa, coloquei uma luz mais forte, né? Mas existe um equipamento, que eu não sei como se chama, né? Eu acho que é o Interlight, alguma coisa assim. É como se fosse um abajur, que é uma placa, como se fosse um monitor de computador, metade de um monitor de computador, que é uma luz forte, branca, que você liga 30 minutos por dia, e ela que meio que compensa a falta de luz natural. E ela tem uma frequência semelhante à luz natural, e até a coloração bem branca, né? É como se fosse de uma janela aberta com o sol entrando, né? Então é um equipamento também popular aqui, só que ele é mais caro, você vai pagar por volta de $200, quer dizer, é caro, né? Mas para quem já mora aqui, trabalha aqui, é um equipamento que eu indico. Quem quiser comprar esse equipamento, eu já vi ele na London Drugs, que é uma das principais lojas daqui. Sim. Na parte de medicamentos, naquela parte que você tem que comprar remédio com prescrição, geralmente fica nessa área da London Drugs. E é um equipamento bom. Se você está achando que está muito escuro, está meio sentindo aí que está falta de luz, compra um equipamento desse que ele vai compensar exatamente isso. Exatamente, é boa dica. Você comprou um? Aí é um segredo. Nem é segredo, que eu já sei. Na verdade eu mandei uma carta pro Papai Noel. Se você quiser me dar de Natal, cara. Estranho, o Papai Noel foi na London Drugs ontem à tarde e comprou, né? Eu quero ficar bronzeado, com essa luz de inverno. Ou eu vou comprar uma TV maior e ficar bronzeado assistindo televisão. Boa. Então, cara, eu acho que a gente já tá num papo furado, né? Já. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar do inverno. Se eu continuar falando aqui, a gente vai ter que mudar de estação. Não, a questão do inverno é isso, que basicamente tem muita gente que fica preocupada, muita gente manda e-mail pra gente, eu prefiro no verão, eu quero chegar no verão. É lógico, tem que nem eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, quando eu decidi vir pro Canadá, eu escolhi pra chegar aqui em agosto, porque eu achei que se eu chegasse aqui no verão, eu acho que a adaptação aí, passando pelo outono, inverno, ela seria mais fácil, né? Até por questão de você chega aqui, você precisa fazer um monte de coisas, precisa sair para comprar algumas coisas para o apartamento, ou você precisa procurar apartamento. É mais fácil você fazer isso ainda no verão, né? Ou um pouco aí antes do inverno chegar. Então, essa é uma dica até interessante. Se você pode escolher quando que você estiver vindo para o Canadá, se você está vindo aí a longo prazo, está imigrando, você chegar no verão, às vezes pode ser melhor para você ter essa adaptação um pouco melhor do que se você chegar já no meio do inverno, né? Então isso com certeza ajuda. E também é muito interessante você ver todas as estações do ano. O Guilherme estava tirando sarro de mim antes de gravar o podcast, mas é legal, porque no Brasil a gente não tem muita essa... as estações mudam, a gente não nota muito, não tem muita diferença, né? E aqui no Canadá é tudo muito marcado mesmo. A hora que o verão começa a acabar, daí as folhas já começam a ficar vermelhas, já começa a cair, aí chega o inverno, aí quando a primavera chega, assim, em questão de 2 semanas, já muda o cenário completamente, e daí no verão é uma outra cidade, né? E muda muito as estações, né, aqui no Canadá, elas são muito bem definidas. Você também acha, Guilherme? Eu concordo com você, mas eu não presto muita atenção nas estações do ano. Não, é no termômetro, né? Eu só fico através dos termômetros. Você percebe que mudou a estação pelo termômetro, né? Não, Caio, mas eu gostaria de encerrar esse podcast, minha participação no podcast, com uma declaração de amor. Posso? Por favor. Eu amo Vancouver no verão, no inverno, na primavera e no outono. Essa cidade é maravilhosa, é linda. Eu curto Vancouver na época do inverno, curto no verão. Eu sou muito apaixonado por Vancouver para achar que não, eu só gosto quando tá quente o tempo. Não, Vancouver no inverno é uma cidade super bacana. Não, também. É o que a gente estava comentando antes de gravar o podcast. O inverno nunca incomodou a gente aqui. Nunca teve um momento que eu cheguei e falei assim, que saco inverno, ou que saco frio, temperatura. Não. Você muda a sua rotina, você pode fazer outras coisas, tem diversas coisas para você fazer no inverno, os esportes de inverno, neve chegando, esqui, snowboard, você vai para as montanhas abrem, as estações de esqui elas abrem todos os dias do ano,
Então você pode esquiar até 10 horas da noite. Tem muita coisa para fazer. É mais uma questão, né, de você aceitar, tá aberto para se adaptar a essa nova rotina e curtir, né? Ou tomar um café no Starbucks no inverno é uma delícia. Nossa. Né? Você senta, né, na janela, fica tomando um café. É muito. Vancouver no inverno sou suspeito para dizer. Não, e tem muito lugar também, né? Como se diz, que dá para você lugares internos, né? Tem que nem Vancouver, que não faz muito frio. Aí, mesmo Vancouver, que não faz frio, em downtown tem a parte subterrânea que conecta aí 5 ou 6 quarteirões. Então você pode ir tudo por baixo, sem precisar sair no frio. Então você pode pegar o metrô já conectando por baixo, você pode entrar em lojas, no shopping, praça de alimentação, e sair 3, 4 quarteirões para frente. Toronto também tem isso, também tem a parte subterrânea muito grande, também conecta uma parte boa lá bem do centro da cidade. Montreal, acho que se não me engano, tem a parte subterrânea a maior da América do Norte, que são acho que 32 quilômetros só debaixo da terra. Então assim, o país ele realmente está preparado para isso, não tem o que você ficar aí com medo de que você vai passar frio. Isso dificilmente vai acontecer, né? Então, cara, eu acho que se você não tiver mais nada a declarar, eu declaro encerrado o podcast. Então, a gente pode declarar encerrado o podcast. Então, para quem ainda não fez o download do nosso e-book, vai no nosso blog agora, no Canadá para Brasileiros, e faça o download gratuito do nosso e-book. E como que eu faço? Vai na capa, né? Você pode ir na página inicial do canadaprabrasileiros.com, ou se você costuma visitar meu blog com frequência, também no blog na lateral direita tem um banner para acessar, para fazer o download gratuito do e-book. Então, é isso. Tá bom, até a semana que vem, então. A gente vai falar sobre a primavera na semana que vem? A primavera e na sequência sobre o verão e o outono. Tá bom. Então tá. Um abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau.